Lucas capítulo de número 10, versículos 25 até o 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei. Quem se levantou? Tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancaram, e se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente, digam ocasionalmente, 1, 2, 3, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem ou uma hospedaria, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Somente até aí. Cuida dele, e tudo que ele gastar, a minha versão diz: eu vou te indenizar quando eu voltar. Hoje é a segunda mensagem da série As Parábolas de Jesus. Há 5 anos atrás eu fiz uma série parecida nessa igreja, onde nós aprendemos cerca da vida de Jesus e das lições que ele queria falar a todos aqueles que eram bem entendedores da palavra. O interessante é sabermos que na semana passada eu preguei sobre o semeador, e essa semana nós colhemos, atenção, frutos de sementes. Eu recebi testemunhos de pessoas que falaram que tudo que precisava era somente convidar as pessoas, e as pessoas começaram a ter uma inclinação para vir cultuar conosco. E aí nós entendemos e acreditamos que as nossas atitudes em querer semear nunca são em vão. Todas as vezes que nós liberarmos uma palavra para alguém, e essa palavra for regada de verdade e for regada de amor, essa palavra vai germinar aos corações, ainda que não seja naquele momento, mas haverá um momento que ela vai germinar aos corações. E hoje eu quero falar sobre o bom samaritano. O bom samaritano é uma parábola, uma das parábolas que tem algumas peculiaridades, como eu falei da parábola do bom semeador. A maior peculiaridade que tinha na parábola do semeador era que Jesus a explicava no fim. A parábola do bom samaritano, por provas arqueológicas, ela tende a ser uma história verdadeira. Não foi somente um conto. Jesus está contando algo que possivelmente aconteceu, porque nesse trajeto, Jerusalém, Jericó, existe uma hospedaria. Existe um local onde as pessoas ali estavam. E o interessante é que nós estamos de frente com a parábola vai dizer que veio um certo homem, doutor da lei. Um homem que era teólogo, um erudito, que conhecia os vernáculos sagrados e que obviamente vivia nos templos, nas sinagogas, lendo os textos da Torá, os textos do profeta Isaías, os textos do profeta Jeremias e o livro das crônicas, como era muito lido naquela época. É interessante nós ressaltarmos que esse homem, ele tenta, e o texto claramente diz isso, ele tenta pegar Jesus, testar Jesus, provar Jesus. Ele quer colocar Jesus à prova, com a ideia de fazer com que Jesus pudesse cair em suas palavras e assim
a ideia central, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, pudesse ser caído por terra. Os milagres contestavam aquilo, mas na verdade eles queriam que Jesus, por suas próprias palavras, pudessem agora falar aquilo que não era o que eles estavam vendo. É por isso que Herodes, por algumas vezes, quando vai falar com Jesus, falando, olha, você está dizendo que é isso, você está dizendo, e a resposta de Jesus é, tu o dizes. Ele não comprova, ele não contesta em alguns momentos, porque ele sabe que para esses momentos, a vida que ele tinha e o que as pessoas falavam nada mais era do que uma realidade que já estava acontecendo. É por conta disso que agora este homem chega até Jesus. Ele quer saber sobre a salvação. Ele quer saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E o interessante é que para se herdar algo não precisa fazer absolutamente nada. A palavra herdar, ela é oriunda de um radical de herança. Então uma herança, ela não é dada a pessoas que não são devidas. Ninguém se faz nada para herdar. O herdeiro já nasceu herdeiro. O herdeiro já vem em uma linhagem cromossômica, em uma linhagem de DNA, em uma linhagem de sangue, para que ele possa herdar. Então aqui agora o doutor da lei quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Quando não, nós temos que entender que quem é herdeiro de Deus, aleluia, já nasceu com aquilo que iria herdar. E o bom de saber isso é que pode acontecer o que for, irmão. Ninguém pode mudar e tirar a herança que é sua. Eu vim liberar essa palavra para alguém que está achando que por conta dos acontecimentos algumas coisas podem cair por terra, alguns sonhos podem parar, ou algumas histórias podem ser interrompidas por conta até mesmo das suas atitudes ou de influência de terceiras pessoas ou segundas na sua vida. O que eu quero liberar a palavra para você é, aleluia, você vai herdar as coisas de Deus. Não é porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa, foi porque o Pai te adotou como filho, aleluia, e antes que você se formasse, você já tinha o direito legal de tomar posse daquilo que é de Deus. Vou melhorar porque você está com a mão para o alto. O que Deus está dizendo é, independente da palavra do inimigo, a herança é sua e ninguém toma glória. O que é teu e ninguém vai tirar de você. A herança é sua. Você nasceu com isso. Posso liberar a palavra? O que você vai ter de mais valioso na sua vida não vai chegar. Já está dentro de você. Não vou repetir para você dar glória a Deus a isso, Michel. Pega essa. O que Deus está dizendo é, ei, você já tem tudo o que você precisa para dar certo. O doutor da lei está querendo saber o que ele precisa fazer para herdar. Em contrapartida, quem é herdeiro não precisa fazer absolutamente nada. Irmão, tem gente que não sabe nadar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem aqui não sabe nadar? Olha, meu Deus. Você não pode nem morar em lugar de enchente, né? Você pode não saber nadar, mas uma coisa todo mundo que não sabe nadar tem que saber. Me pergunta o quê? Não atrapalhar quando alguém for te salvar. O maior problema da pessoa que não sabe nadar é que quando chega alguém para salvar ela, ela acha que naquela hora ela vai aprender a nadar. Ela está morrendo 2 minutos ali. E quando ela levanta a mão e chega o bombeiro, ela quer nadar mais que o bombeiro. E aí a primeira coisa que a pessoa fala é, se você não sabe nadar, primeira lição do pastor Maico hoje, se você não souber nadar, quando você estiver afogando e chegar alguém para te salvar, amém ou não amém? Não atrapalhe a pessoa. Tem gente que está preocupado como doutor da lei. O que ele tem que fazer para herdar, sabe por quê? Porque quem é salvo não precisa fazer absolutamente nada, a não ser manter-se salvo. Você pode não saber sair daquela situação, mas quando chegar alguém para te salvar, em nome de Jesus, não faça absolutamente nada. Deixe que Jesus te salve, deixe que Ele te conduza, deixe que Ele te tire desse aperto, deixe que Ele cuide da sua vida. Você não precisa ajudar o Senhor a te salvar. Porque Ele tem esse pensamento de o que eu preciso fazer? É porque Ele achava que a vida estava atrelada àquilo que Ele fazia. Mas a salvação não vem de vós, porque a lei foi dada por Moisés, João 1,17. Mas a graça e a verdade, repare que a verdade está junto com a graça, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Para te liberar a palavra, você até não poderia, mas o Senhor vai fazer você poder.
Você até não conseguiria por você, não é isso? Mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer você conseguir. Você até não herdaria, mas o que o Senhor está dizendo é, eu te fiz herdeiro do meu trono, glória. Eu te fiz herdeiro da minha casa. E eu não estou pregando para qualquer um, não. Eu estou pregando para herdeiros e herdeiras do Senhor, que sabem para onde vão. Sou herdeiro. Repare que a dúvida não é de ninguém, a não ser o doutor da lei. Ele entendia de lei. E o problema de entender aquilo que não se deve, não é que não se deva entender a lei. Ele precisava. Mas ele agora quer viver baseado naquilo que ele entende. E às vezes, aleluia, sabe por que tem essas confusões na nossa mente? Porque o que a gente entende, às vezes, não é o certo. O certo vem de Jesus. Posso liberar a palavra? Você pode ser expert em muitas coisas, mas de repente você não é expert naquilo que você precisa. E o fato de você não saber o que você precisa, você entra em confusão todas as vezes, em conflito todas as vezes que você bater de frente com alguém que sabe e que tem o que você precisa. Posso liberar a palavra? Essa semana você vai encontrar com gente que tem o que você precisa. Não, só para você reagir a isso. Essa semana você vai encontrar com pessoas, você vai ouvir palavras, Deus vai te colocar diante de situações para te fazer entender o que você precisa. Aleluia. E muita gente vai precisar de coisas da terra. Eu vou liberar essa. Não é coisa da lei, não são coisas da terra. O que Deus está dizendo é, o que você precisa é ter um encontro com Jesus. Aí diante de Jesus, ele está querendo colocar Jesus à prova. E aí Jesus fala assim, o que diz a lei? Reparou isso aqui? Ele era o doutor da lei, agora é interpelado pela lei. Todo judeu, ou Anderson, se você gosta de estudar a Bíblia, e eu estou orando para Deus te enriquecer, para você me dar uma caneta da Mont Blanc. O texto fala, Anderson, olha só, que todo judeu, irmã Rita, ele gosta de responder uma pergunta com outra pergunta. Perguntaram para o judeu, eu falei isso de manhã, perguntaram para o judeu uma vez, por que vocês gostam de responder perguntas com outras perguntas? E o judeu respondeu, e que problema tem nisso? É uma pergunta respondida por perguntas. Perguntaram para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele falou assim, o que você aprendeu na lei? O que você entende? O que você lê? E ele falou, olha, ele recita o primeiro mandamento. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amará com todas as suas forças, com tudo. E aí no final vai dizer, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Ame o próximo. E aí Jesus agora vai olhar para ele, e o interessante é que o texto vai colaborar para esse pensamento, dizendo, deixa eu abrir aqui, e o texto vai colaborar para esse pensamento, dizendo que ele agora ele é pego nessas palavras, e ele começa a perguntar a Jesus, e tentar se justificar. E Anne, você gosta de ler Bíblia? Olha que interessante. Ele vai falar lá, coloca para mim na tela. No versículo de número 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Gente, qual é o erro dele aqui? Foi falado de algum erro? Ele queria colocar Jesus à prova. Quem estava fazendo a pergunta era ele. Só que ele tenta se justificar mesmo sem ninguém expor o erro dele. Só se justifica quem está errado. Só se justifica quem precisa dar uma satisfação para alguém. Ele não tinha que dar satisfação. Ele estava colocando Jesus à prova. Ele não estava sendo colocado à prova. Mas o problema é que quando a gente bate de frente de Jesus, irmão, aleluia, a nossa vida, o nosso xadrez vira, oh glória. O brabo fica calmo. O que mandava começa a ser mandado, aleluia. Seu marido é brabo porque ele ainda não teve encontro com Jesus. No dia que ele tiver encontro com Jesus, ele fica tranquilo. Posso liberar a palavra? As pessoas só são ruins quando estão longe de Jesus. Porque eu não conheço ninguém que teve encontro com Jesus e continuou a mesma pessoa. Eu vou liberar essa palavra para você. Não é somente o psicólogo que ele precisa do encontro com Jesus. Não é somente um terapeuta que ela precisa de um encontro com Jesus. Porque Jesus tem o poder de mudar qualquer situação em qualquer pessoa. Ele tenta se justificar. E ele fala assim, quem é o meu próximo? Só as mulheres, quem é o meu próximo? Só os homens, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Irmão, ele está preocupado, ele não sabe quem ele deve ajudar. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o próximo que aparece para ele é aquele que ele vai fazer, ter um favor, é aquele que ele vai ajudar, é o que ele vai amar.
É amar o próximo, independente de quem seja, sim ou não? É fazer o bem sem olhar a quem, sim ou não? É o próximo da filha que eu vou amar. É o Joe, é o Francis. É amar o próximo. E amar o próximo é isso. Então ele se coloca na condição de ajudador. Quem é o meu? Próximo. Aí Jesus não responde a ele, irmão Elcio. O que Jesus faz? Jesus conta uma parábola. Diga parábola. Jesus vai contar uma história. Porque tem pessoas que não adianta você tentar explicar para ela. Tem coisa na nossa vida que quanto mais você tenta se justificar, mais dá problema. Então você conta uma história e deixa a pessoa pensar por ela. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Jesus olhou para ele e falou assim: tinha um homem que estava saindo lá de Jerusalém, foi para Jericó, e quando ele chegou lá, ele foi assaltado. E tiraram a roupa dele, e bateram nele até que ele quase morreu. A minha versão diz semi-morto. Tem outras versões que diz moribundo. Estava à beira da morte. E esse homem ficou deitado naquele caminho de Jericó, indo para Jericó. Ele ficou lá deitado, vendo a sua vida se esvair pelo sangue que jorrava na terra desértica, das planícies e das montanhas do centro-oeste de Israel. E o interessante é que a Bíblia vai dizer na história que primeiro vem um sacerdote. E esse sacerdote chega diante, diga o sacerdote. Não, diga o sacerdote. O sacerdote chega diante daquele rapaz. O interessante, antes disso, eu quero colaborar para um pensamento. Repare, que todo ser humano tem não é poder, mas ele tem a tendência de nunca falar qual é a verdadeira verdade. Todas as vezes que a pessoa tem um problema muito sério, ela sempre tenta disfarçar o seu problema sério com um problema menos sério. É por isso que quando uma pessoa do nada para de vir para a igreja, começa a colocar desculpa em todo mundo, começa a falar: olha, fulano de tal fez isso comigo, por isso que eu não vou. Irmão, isso daí é porque ela já está extraindo um problema que não é o verdadeiro problema. Ela tem outro problema, possivelmente já está vivendo em pecado, possivelmente já está fazendo coisa que não deve. Aí ela tenta justificar com alguma palavra, com alguém, um outro problema que está acontecendo. Vou te provar na Bíblia. Ô Adão, por que você está se escondendo de mim? Aí ele falou: Senhor, porque eu estava nu. O problema ele está nu? Era? Porque nu ele estava desde a criação. Qual era o problema? Ele tinha comido fruto. Então, todo gabinete que eu vou fazer, eu sei que é um problema sério, as pessoas começam a falar um monte de coisa. Aí quando ela fala, eu falo assim: tá bom, mas o que você quer falar mesmo? Porque eu sei que esses não são os problemas que a gente quer resolver. E esse menino, Jesus agora está falando para ele, ele tenta se justificar, ele quer primeiro saber como vai herdar a vida. Jesus conta uma história para ele, ele se justifica de algo que o texto não mostra, que Jesus não revela, que ele não fala, mas que a gente entende. Porque, justificando, ele tenta se justificar, sem ninguém interpelá-lo. Então, em nome de Jesus, quando você for resolver os seus problemas, resolva-os. Eu aprendi uma frase no exército: que a gente tem que ser homem para manter sentado aquilo que a gente faz de pé. Que a gente tem que honrar com aquilo que a gente fala. E quando nós formos, de repente, descobertos em erros, ou quando nós errarmos ao ponto de termos que nos retratar, nós temos que ter hombridade para chegar para alguém e falar: eu errei, me desculpa. Isso começa dentro de casa. Primeira pessoa a chegar naquele homem é um sacerdote. Diga sacerdote. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote não ajudou. O sacerdote passa de longe. Bota o texto para mim. Ó, o sacerdote olha de longe aqui, ó. Acho que é o 28. 28 não, 31? 31, olha lá. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E vendo, passou ao sacerdote. O sacerdote está aqui, o rapaz ali, ele está passando aqui de longe. Ele viu. O cara está morrendo. Mas o sacerdote não para. Me pergunta por quê? Não, me pergunta por quê? Porque o sacerdote precisava acertar. E a lei de Moisés falava que ele não poderia tocar em sangue, ninguém com sangue. Ele não poderia se sujar, ele era sacerdote, a veste não poderia estar suja. Em todo tempo seja alva as suas, e que nunca falte óleo sobre a tua. Irmão, se ele vai ter contato com alguém que está quase morrendo, cheio de sangue, ele se suja. Então às vezes nós vamos errar com Deus para acertar com as leis da terra. Porque haverão momentos que eu vou, mas Senhor, eu estou errado. E o que Deus está dizendo é: mas faz.
E não pega isso para pecar não, irmão, em nome de Jesus. Não vai pegar isso para não, você que eu estou errado, mas o pastor falou que pode, então vai. Em nome de Jesus. Alguém está morrendo e aquele homem, por conta da lei, não queria chegar ali. E o interessante, Jesus está dando uma história para alguém que é o doutor que conhecia de lei. Aí o interessante é que ele olha, passa para o lado, vou pregar que nem o Mirra. O engraçado é que ele passa para o lado, Mirra, ele vai passando aqui, ó, e vai embora. Deixa para lá, porque o problema não é meu. Para ele estar saindo de Jerusalém, irmão, sacerdote não viajava à toa, ele tinha um ofício legal, direto. O sacerdote não era sacerdote somente. Hoje a gente vê, que eu acredito que é chamado, amém ou não amém? Mas eu acredito que pastor de igreja, presidente, dirigente de igreja não tem que trabalhar em lugar nenhum. Pastor era pastor. Quando a pessoa era sacerdote na Bíblia, ela tirava todos os ofícios que ela tinha e só era aquilo. Então aquele homem, ele não estava viajando à toa. Ele não estava vindo para o Chile, oh glória, pisar em neves. Ele não está nada disso. O que ele estava fazendo? Ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. Obviamente, quando eles iam para aquele lugar, eles ficavam cerca de 30 dias. Então o cara está 30 dias sem chegar em casa. Ele está 30 dias sem ver os filhos. 30 dias, e ele ficou lá, e ele recebia por isso. Porque lembra que toda oferta era traga para que os levitas e os sacerdotes fossem mantidos pelas ofertas? Então ele tinha honorários, ele recebeu um valor. E ele está passando e está olhando assim, ó, já que esse cara foi assaltado, irmão, o próximo sou eu. Amém ou não amém? Ele morreu? Irmão, ele tinha um monte de desculpas plausíveis para não parar. E mesmo assim ele continua errado. Sim ou não? Sim ou não? Posso falar uma coisa? Você pode até ter desculpa para não ficar vindo para a igreja. Você pode ter até desculpa para não ficar fazendo o que Deus quer de você. Você tem até desculpa. Mas isso não quer dizer que essa desculpa será o correto. Aquele sacerdote poderia falar o que fosse. Ó, minha família está me esperando e vai ficar tarde. Olha, eu estou com o dinheiro aqui que me deram, podem me assaltar. Como bateram nele, vão bater em mim, eu vou me sujar. E mesmo assim ele continua errado. Então, em nome de Jesus, pare de querer justificar o seu erro e entenda que você precisa amar as pessoas acima de todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti. O que você queria que fizesse por você? O que você queria que fizesse por você? Aí o texto vai dizer que ele passa, e logo após, coloca no 32, olha lá. E de igual modo também um levita. Cadê os levitas? Cadê os levitas? Aí, ó, levanta a mão aí que é músico. Quem canta? Levanta a mão, fica com medo não. Quem canta, ainda que seja no banheiro, oh glória. Aí tem um monte, né? Aí vem o levita. Ele está vendo lá o rapaz. Aí está o texto. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Repare que tem duas palavras usadas aqui. Primeiro, no 31, volta lá, 31, e o sacerdote descia pelo mesmo caminho. O sacerdote, 32, o levita chegando àquele lugar. Repare que a palavra é diferente, caminho e lugar. Por que é diferente? Porque o caminho, ele descia pelo caminho e ele viu lá, não é isso? E descendo pelo caminho ele viu. Tá lá, é o caminho esse daqui, mas eu estou passando por aqui. Eu não cheguei lá no lugar, só vim pelo caminho. Agora o levita não, o levita fez melhor do que o sacerdote. O levita se aproxima, ele vai no lugar. Ele está vendo aqui o rapaz. Mas o levita não faz nada. E aqui eu aprendi duas lições. A primeira lição, irmão, não adianta eu chegar no lugar se eu estou disposto a não fazer nada. Irmão, chegou na situação de dificuldade, se é para chegar no lugar, chega para ajudar. E sabe qual é o problema? É a gente chegar no lugar que a gente está vendo dificuldade e a gente cruzar os braços e achar que não é com a gente o problema. Aí o levita chega no lugar, mas ele não ajuda. Me pergunta por quê? Porque essa cidade, esse caminho que tinha a extensão de 17 milhas, convertendo daquele tempo para aquela unidade de medida, que é 17 milhas para quilômetros, serão 25 quilômetros. É uma cidade sinuosa, onde ela vai descendo. Jerusalém ficava a 400 metros acima do nível do mar. Então, para ir para Jericó, e nós fizemos esse caminho, na verdade nós fizemos o caminho ao contrário, nós fomos para Jericó e depois viemos para Jerusalém. A gente vai sempre subir, e é uma subida extensa. Em dezembro do ano que vem, você vai comigo para lá, a gente vai ver. Pelo menos 45 pessoas nós vamos. Um ônibus nosso, quem crê? Quem crê? Amém ou não amém? Aí a gente vai descendo, ô Hugo. Tá aqui, ó. Vai descendo, Vitor. Coloca a imagem para mim aqui de como que é essa cidade de Jericó. Olha aqui. Essa aqui é a cidade, olha aqui, ó.
25 quilômetros. De Jerusalém a Jericó. Esse foi o caminho na época que ele passava. Esse caminho existe até hoje. E esse daqui é o caminho que ele passava. Então, possivelmente, repare que não tem curvas íngremes aqui. Quem está vendo isso aqui? Nem íngreme, né? Até falei a palavra errada. Não tem curva fechada, com muitos graus, ao ponto que eu não possa ver depois da curva. Então, é um caminho sinuoso, mas ele não é sinuoso ao ponto de ser aguçado e acentuado que eu não possa ver. Ele é um sinuoso tranquilo. Então, quem estava aqui, possivelmente vinha até aqui. E daqui tu dava uma voltinha, já via até aqui. Daqui tu via até ali. Então, dava para ver de longe, olha a visão. Quem está aqui consegue ver lá embaixo. Se ficar ruim na tela, olha nas televisões que a definição é melhor. Então, dava para ver lá embaixo. No final está lá a cidade de Jericó. E Jericó, até hoje, é uma cidade onde tem muitas palmeiras. Jericó é um lugar bonito. Jericó era como se fosse um oásis daquela época, com resorts, com águas termais. Tem a fonte de Eliseu, que nós bebemos dessa água lá, que era salgada, lembra? Que era imprópria, e aí Eliseu pega, coloca sal, e até se tornou doce. Até hoje está doce, a gente bebe dessa água. Anderson, tem isso tudo lá. É lá que tem, onde eu comi tâmara a primeira vez. Foi lá, e aqui ele está andando. Então, o levita não faz nada. A primeira lição é que não adianta eu chegar num lugar se eu não estou disposto a ajudar. Amém ou não amém? Faz que não sacerdote, passa longe para não criar esperança no coração de ninguém. E sabe qual é o pior problema? São pessoas que chegam até a nossa vida criando expectativa de coisas e não são homens ou mulheres para cumprir o que prometeram. E daí a questão das decepções, tanto na área amorosa, quanto na área de amizade, na área de relacionamentos. Hein? Estou com um problema, estou chegando para te ajudar. E quando quer ajuda, você não ajuda nada. Eu estou morrendo. E a segunda lição que eu aprendo é essa daqui. Sabe por que o levita não fez nada? Me pergunta, por quê? Porque o sacerdote na frente não viu e possivelmente ele viu. Ele olhou para o sacerdote e viu o sacerdote não fazendo nada. Ele estava observando de longe, pastor. E aqui ele vai pegar um mau exemplo do sacerdote. Escuta o que eu vou falar. E eu sou o sacerdote dessa igreja. Nas vezes que eu errar, em nome de Jesus, não replique o meu erro. Continue fazendo certo. É difícil para um pastor falar isso no culto, né? Você chegar numa igreja e ouvir isso daí? Porque eu não sou perfeito, não. Bonito eu sou, perfeito não. Então no dia que você achar, não, porque o pastor fez isso, fiz, mas não faço igual. Faço certo. Não, porque o pastor não ajudou, então você ajuda. Nosso problema é querer pegar os maus exemplos para apoiar a nossa ausência e a nossa incapacidade de ajuda. O levita não ajudou e ele de repente se apoiou no que ele observou e viu o sacerdote não fazer antes. Mas posso falar uma coisa, irmão? Quem quer ajudar, ajuda e pronto. Amém ou não amém? Quem quer ajudar, ajuda e pronto. O judeu, ele tem com ele algo. Eu tenho lido muito sobre coisas, sobre cultura judaica. E ele tem com ele algo que quando Deus começa a enriquecer ele, e dificilmente você vai ver um judeu que não seja bem próspero, né? E ele, o judeu, Francis, quando Deus começa a enriquecer ele, sabe para quê? Não é para ele luxar. Não é para ele ficar ostentando, não. O judeu, quando começa a enriquecer, ele entende que ele está sendo rico, está sendo, Tiago, abençoado para ele ajudar outras pessoas. Para fazer o bem ao próximo. E aí agora, o levita não faz nada, porque aquele homem estava lá, na beira do caminho, e ele observa. Diga, observa. Diga, e aí, quem você tem observado? Porque tem gente que tem isso também, né? O olhar dele é tão ruim, que ele só pega as coisas ruins das pessoas. Hein? Amém ou não amém? Só pega as coisas ruins. Tem gente, irmão, que é para-raio. Tudo que fazem de bom, ela deixa passar, ela não replica. Mas qualquer atitude de coisas ruins, aí ela pega e compartilha aquilo. Posso falar o nome de Jesus? Deus vai começar a te dar entendimento para você deixar passar o que é ruim e começar a segurar o que é bom para a sua vida, irmão. Em nome de Jesus, essa semana vai ser uma semana que nós vamos nos esforçar para ajudar aquele que está à beira do caminho ferido. Gente que não tem força mais de vir para a igreja. Pastor, mas eu já chamei muito, continua chamando. Pastor, mas eu já não desista não, porque Jesus não desistiu de você. Tem gente que não consegue vir, não é porque não quer, é porque não tem força. E quantas vezes, evangelista JJ, eu ouço, pastor, eu tentava ir, não conseguia. Eu queria ir, mas não tinha força. Por quê? Porque está ferido, está à beira do caminho. Mas Deus hoje está levantando gente para pagar o preço por você. Aí aparece o nosso herói na história.
É a terceira pessoa. Então, a pergunta principal que eu fiz no começo da mensagem é: quem é o próximo? Repita, quem é o próximo? Então, quem está falando isso, quem pergunta, o Anderson, é exatamente o doutor da lei, perguntando quem é o próximo. Ele está em pé, entenda? Sou quem ele vai ajudar, eu sou o próximo. Está ali o doutor da lei, amém ou não amém? Duas pessoas. O doutor da lei perguntou o quê? Quem é o? Chega o bom samaritano, irmão, o nosso herói. E ele vai chegar lá, pastor Daniel, e quando ele chega ali, está no texto, ó, que ele entra, e quando ele vê lá, irmão, ele se preocupa logo. A Bíblia diz, vamos colocar aqui no texto, coloca no 33 para mim, o pastel. Mas certo samaritano viajando, a minha versão fala aí, seguindo o seu caminho. Gelson, ele não ia passar por aquele caminho de Jericó. Ele não poderia andar naquele caminho porque eles tinham uma guerra entre os judeus e os samaritanos. Eles não se comunicavam. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Por quê? Porque o samaritano aceitava muita influência de outras religiões e de outras pessoas. Por exemplo, no templo judaico, no Shabat, somente poderia participar da sinagoga quem era judeu autêntico. Em Samaria não. O cara quer ir, vai. Então, por conta disso, o judeu acreditava, de Jerusalém, acreditava que os samaritanos eram impuros. Ao ponto que um apedrejava o outro, tinha briga um com o outro, era guerra. Por isso que aquela mulher falou aquilo: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana de Samaria? E aí ele está seguindo o caminho dele, mas ele olha do caminho dele, um caminho que não era um dele, alguém caído, que possivelmente era um judeu, porque estava andando no caminho principal. E aí ele olha, Mirra, e ele sai do caminho dele, está lá. Mas certo samaritano viajando, veio até ele, ô glória. E vendo, foi comovido de íntima compaixão. Posso falar uma coisa? Posso falar? Oh, glória. Primeira coisa, Deus vai começar a aproximar de você essa semana pessoas que se comovam e que tenham compaixão por você, esse sentimento puro. Vou melhorar. Você já se relacionou com gente com sentimento de desejos, de interesses, gente com sentimento de pecado, gente que queria só te usar, mas até agora, aleluia, porque hoje o que Jesus está dizendo é: vai se aproximar alguém com sentimento de compaixão verdadeiro. Ele não chegou lá, pastor Luiz, querendo nada daquele moço. Ele foi para oferecer. Posso falar? Aleluia, posso falar? Vai chegar alguém pronto para oferecer para você o que você nunca teve. Vou melhorar isso. Ei, vão te amar de verdade, vão se doar de verdade, vão cuidar de você de verdade. E o melhor, sem interesse em nada que você tem. Aí o texto vai dizer que ele faz isso. Vai lá, ele muda o curso da sua viagem por uma pessoa. Você seria capaz de parar o seu planejamento do ano, anual, por conta de uma pessoa? Não, pastor, que eu estou juntando dinheiro aí para comprar um negócio, mas aí agora na hora de... só faltava R$1.000. Eu vou ter que agora emprestar ou dar R$1.000 para alguém para resolver um problema. Hein? Tá aí a irmã Renata, que está com a casa dela com problema. Eu vou ajudar lá com R$1.000. É uns 20 mil que vai gastar lá para derrubar a casa, pastor. Eu tinha que comprar um carro, mas ela não pode me oferecer nada. Mas eu vou fazer de íntima compaixão. Hein? Porque ajudar quem pode te favorecer é fácil. Ajudar quem pode te dar likes é fácil. Ajudar quem pode te colocar, te encaminhar é fácil. Quero ver você ajudar quem não pode te oferecer nada, que está quase morrendo. Nem levantar aquele homem poderia só que o samaritano está lá do outro lado. Ele olha e fala: eu vou parar minha viagem, eu vou sair do meu trajeto. Por quê? Porque eu preciso cuidar. Ei, Deus está levantando gente para cuidar de você, ô glória. Aleluia. Até hoje você foi jogado de lado, você foi churraçado, te bateram, te deixaram para lá e você não foi prioridade para muita gente. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar alguém que vai te fazer como prioridade. Aquele homem olha para ele e fala assim: ele foi tomado de íntima compaixão. Sabe o que Deus está dizendo? Os sentimentos que vão ter sobre você a partir de hoje não são sentimentos rasos e fúteis, sentimentos mundanos. Serão sentimentos verdadeiros e íntimos. Vão te amar de verdade, vão cuidar de você de verdade. Você vai ser prioridade de verdade, você vai ser exclusiva de verdade. Eu vou levantar para alguém que por muito tempo você só viveu a escória, apanhando, sendo abandonada, mas está chegando a época, aleluia, que Deus está levantando sentimentos verdadeiros para que você possa viver esses sentimentos. Passou o primeiro, deixou de lado. Passou o segundo, deixou de lado, não foi isso? Mas veio alguém que deu valor. Ei, varoa,
Quem vai dar valor chegou, irmão. Você quase morreu, não foi isso? Mas ainda está vivo. Respira, fala assim, ó. Respira isso. Vai ter valor. Você está numa empresa que não te deram valor. Calma, vai chegar alguém. Vai mudar tudo lá. Teu chefe vai mudar. Nem que ele tenha que sair. O dono da empresa vai morrer. O filho dele vai subir. Mas vai te dar valor, irmão. O que Deus está dizendo é, vai chegar uma hora que alguém vai te dar valor. Íntima compaixão. Aí ele chega naquele lugar. E ele entende que a viagem dele não pode ser mais importante do que aquilo que está acontecendo. Irmão, o terno não é mais importante de quem está vestindo terno. A gravata não é mais importante de quem está usando a gravata, porque o pescoço está a gravata. Dá para entender isso aqui? O problema é quando a gente coloca as coisas na frente de pessoas. E coisas foi feito para ter, pessoas para amar. E não amar coisas e ter pessoas. É ter pessoas, é ter coisas e amar pessoas. Posso falar? Posso falar? O que Deus está dizendo é, ei, essa é a semana de eu pontuar muitas coisas. Essa é a semana, aleluia. As pessoas que te têm vão te perder, mas as pessoas que te amam vão sentir mais amor por você. O que Deus está dizendo é, eu estou tirando da sua vida aqueles que te usam e que te têm, para trazer para você quem te ama e quem te dá valor. Tem dois personagens, o doutor da lei e o rapaz está deitado. Ele está falando, quem é o próximo? Amém ou não amém? Só que numa história, repare, que veio o primeiro, veio o segundo, e quem era o próximo? O bom samaritano. Então a história se inverte. O que Jesus vai falar, Mirra, para aquele homem, é exatamente ao contrário. A pergunta é exatamente essa: quem é o próximo? Repare que o rapaz deitado continua ali. E quem muda os próximos é quem aparece, o sacerdote, o levita, até que aparece o bom samaritano que resolve o problema. Então, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola era, você está falando sobre amar o próximo como a ti mesmo. Na verdade, quando você não souber a quem amar, é você que precisa ser amado. Quando você não souber a quem você tem que estender a mão, é você que precisa de uma mão estendida. E é por isso que ele falou, quem é o próximo? E Jesus contou a história. E contou a história dele, porque Jesus estava dizendo, eu sou o bom samaritano. Que eu estou aqui, e você mesmo sendo doutor da lei, não sabe o que é amor. Não entendeu que quem precisa é você está ferido. É por isso que você se justifica. É por isso que você está preocupado com o que você tem que fazer para herdar a vida eterna. Porque você não sabe como é que é. Aí o texto vai falar que ele chega lá e o samaritano era o próximo. Quem precisava de ajuda era o doutor da lei. Ó, aí está lá. Ele olha e eu aprendi algumas coisas com o bom samaritano, Sara. Primeiro, ele sai do caminho dele, porque ele ama quem está fora do caminho dele. Você seria capaz de amar pessoas que não são da sua família? Seria capaz de amar pessoas que você não tem nenhum tipo de responsabilidade com ela? Hein? Seria capaz? Eu já fiz isso. Minha esposa vai lembrar. Um dia ela acordou lá em casa, eu saí para fazer evangelismo na rua. Acho que o Joel fazia também com a gente, a Rayane, o Nô, o Wallace não está aqui. O Josiel, da Marta, ele fazia. E um dia minha esposa acordou e tinha um morador de rua dentro de casa. Eu tirei da rua, ele falou que queria sair para a rua, não tinha centro de recuperação. Eu falei, vamos lá para casa. Minha esposa quer saber, faz o café lá, varô, fica ligada. E ela já ficou pimenta. Eu falei, é isso aí, chocolate com pimenta, faz, varô. Seria capaz de cuidar de alguém, estender a mão para quem você não sabe que está fora do teu caminho? Aquele homem sai do caminho dele para cuidar de alguém. Segunda lição, essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo, a Bíblia vai dizer que ele tinha na mão azeite e vinho. O Joel cantou isso aqui. Tiago, ele vai cuidar das feridas do menino. Vem cá, você é o menino moribundo, quase morto, ó. Tava sangrando, eu preciso de 3 pessoas para fazer ele sangrar aqui. Aí o cara vai, pega ele e cuida. Pega vinho, pega azeite, faz uma mistura e coloca sobre as feridas dele, vai estar cuidando ali. Então a segunda coisa que eu aprendo com o bom samaritano, sabe qual é? Que ele está capaz de investir em quem ele não conhece. Vinho e azeite era caro naquela época. Hoje está quanto o azeite aí? Ainda bem que não é leite, que se fosse leite está tudo acabado, hein? Hein? Bota lá. Ó, botava lá. Aí ele cuidou.
Pegou o menino, fez o quê? Vem cá, varão. Isso, depois de ter cuidado. Aí pegou, colocou no animal. E sabe o que ele fez? Terceira lição. Ele usou o que era o transporte dele para transportar o ferido. Seria capaz de colocar dentro dos seus meios de transporte, daquilo que é sua locomoção, alguém que você não conhece para sujar? Não, mas não, pastor, eu até gosto, mas lá em casa não. Não é assim? Aí o texto vai dizer que ele pega e leva até uma hospedaria. Pode ir lá para a hospedaria. Aí ele chegou na hospedaria. Diga, hospedaria. E quando ele chegou na hospedaria, ele ficou lá com aquela pessoa na hospedaria a noite toda. E chegou de manhã, o texto vai dizer que ele pegou 2 denários. Pagou o dono da hospedaria, irmã Sâmela. E falou assim, olha, eu vou ir. Eu vou deixar ele aqui para ser cuidado. Mas eu vou voltar. E se por acaso ficar faltando alguma coisa, eu vou te pagar, vou te indenizar. Você não está entendendo? O bom samaritano estava falando em outras palavras, independente do que for necessário para ela se curar, para ele se curar, eu estou disposto a pagar. Repare que ele não deixa na beira. E o pior não é estar na hospedaria. A questão é que, como o trajeto era longe, possivelmente naquela hospedaria, sabe quem estava hospedado? Me pergunta quem? O sacerdote e o levita. E aí Deus vai colocar a gente no mesmo lugar onde as pessoas nos abandonaram, onde as pessoas viraram as costas para a gente. Não é assim que Deus faz? Hein? Ô glória! Na minha família não tem isso, graças a Deus. Literalmente não tem, mas muita família aí, aleluia. É no Natal que fica aquela falsidade. A pessoa falou mal de você o ano todo. Aí no Natal fica, prima, que bom que você está aqui. Vamos tirar foto. Meu Deus, o ano todo falando mal. Viu as tuas fotos, não curtiu uma de inveja. Não foi? Então, uma coisa, aquele rapaz que estava apanhando tinha que aprender. Me pergunta o quê? Já que ele estava sendo ajudado por alguém que salvou a vida dele, ele não determinava mais o lugar para onde ele ia. Ele ia para onde o bom samaritano levava. E outra, o lugar que ele ficava era o lugar onde cuidava de pessoas. Sabe que lugar é esse? Me pergunta qual é? É a igreja. O bom samaritano é Jesus. E ele por algumas vezes foi chamado de bom samaritano. E ele levava para a casa do Senhor. Ele não levou para a casa dele. Me pergunta por quê? Porque ele ainda não era hora de voltar. Ele vai voltar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Calma. Fica aí na hospedaria. E não se preocupa com a conta, porque eu estou pagando, ô glória. Coma e beba. Se fortaleça na hospedaria. E fica do lado de quem te rejeitou. Suporta. Fica do lado, você vai ouvir cantar quem não te ajudou, vai ouvir pregar quem não te ajudou, mas fica aí, porque esse é o lugar para você se curar. E aí, e vai chegar uma hora que eu vou pagar essa conta, eu vou voltar, calma. E qualquer coisa que ficar faltando, eu indenizo. Qualquer valor, levanta a mão que eu vou liberar a palavra. Levanta a mão que eu vou liberar a palavra. Ei, o Senhor hoje está pagando todo, já pagou o preço todo por você. E se por alguma vez você achar que você é indevido para estar na presença de Deus, saiba que a conta foi paga pelo Senhor. Aí o texto vai dizer que ele faz isso, ô Francis. E eu aprendo outra coisa. Me pergunta o quê? Não, me pergunta o quê? Que a gente tem que desenvolver a capacidade de conviver com gente que poderia fazer pela gente e não faz. É a capacidade de entender. Porque as pessoas falam isso aqui, ó. A igreja sou eu, não é isso? A igreja não é você não, a igreja somos nós. Pega essa. Quem é salvo e é atendido pelo bom samaritano, por Jesus, não fica na beira do caminho, fica na rua, fica no mundo, fica onde? Na hospedaria, o lugar que ele cuida. Então quer receber o tratamento indevido? Ele foi lá no mundo, te pegou toda arrebentada, te trouxe para cá para você ficar aqui e ficar curado. Mas calma que ele vai voltar para pagar essa conta ainda. E quando ele voltar, ele vai nos levar para as mansões celestiais. Eu vou liberar essa palavra.
Em nome de Jesus, o que Deus está dizendo é: você não está sozinha. Sabe por que você está aqui? Essa é a hospedaria que o Senhor está aqui pagando o preço por você. O Senhor pagou o preço para isso estar aberto e para você estar aqui. Você não está aqui à toa não, irmão. Você está aqui porque o bom samaritano te trouxe a esse lugar. Você está aqui porque o Senhor escolheu para você estar aqui. Você não vem pelas suas pernas, você vem carregado, porque o Senhor escolheu esse lugar para você. E a melhor coisa que tem na nossa vida, sabe qual é? É a gente saber que a gente está no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Irmão, essa é a maior certeza da terra. Em qualquer outro lugar ia dar problema. Aqui dá, mas eu sei que aqui é o meu lugar. Então vou resolver o problema aqui. Amém ou não amém? Me pergunta, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, me pergunta: por que você não mora aqui? Eu falei: porque não é para eu morar aqui. Irmão, em nome de Jesus. Ei, você vai ficar no lugar que você quer não. Porque nem vida mais você tinha. Tem gente que é assim. Chega morto, aí depois quer determinar onde vai ficar. Irmão, fica onde cuidaram de você. É, porque na hora não foi a porta que Deus abriu, não foi a porta que Ele te trouxe, não foi por isso que você está vivo e agora você vai sair com não. E outra, sabe por que você não pode sair saindo? Me pergunta por quê? Porque nem a conta você está pagando. Estão pagando um preço por você. Não foi com o teu cartão, foi preço de sangue. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas nós fomos. Quantos foram sarados por ele? Você estava enfermo, você estava doente, você estava caído, você estava lá moribundo, esperando a morte e vendo a sua vida se esvair dia após dia, madrugada após madrugada, lágrima após lágrima, e passou o primeiro, passou o segundo, não te ajudou, até que Jesus te encontrou, glória. E quando ninguém acreditava mais em você e não sabia onde você estava, Ele viu onde você estava, Ele te trouxe para a hospedaria, cuidou das suas feridas e te fez refletir a imagem do Senhor Jesus. Então, se você está vivo, porque Jesus te alcançou, uma mão é pouca, levante as duas em gratidão e diga: obrigado, meu Deus. Isso, porque Ele te alcançou. Diga: Ele me alcançou. Bom samaritano, ele me alcançou. Se coloque de pé.